Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na plataforma Moretti. Neste canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Eu me chamo João Rafael Kenzo Rios, sou estudante de agronomia na Universidade Federal do Paraná e estou realizando a disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem, ministrada pelo professor Jorge Luiz Moretti de Souza. No vídeo de hoje vamos navegar pelo tema movimento da água no sistema solo-planta-atmosfera e sua interação solo-raiz e folha. O potencial total da água no solo é estipulado através de algumas componentes que podem depender da saturação do solo, sendo que esses potenciais são considerados funções, onde o potencial gravitacional é em função da posição ou profundidade, o potencial da pressão em função da altura da coluna de água, o potencial matricial em função do conteúdo de água e o potencial osmótico em função do teor de solutos na solução do solo. Em um solo saturado, o movimento da água é maior em relação a um solo não saturado. No sistema solo-planta-atmosfera, o fluxo da água ocorre no sentido da diminuição da sua energia potencial, com o conceito de potencial total da água válido no solo, na planta e na atmosfera. A diferença do valor potencial de uma região para outra é responsável pelo fluxo de água. Por exemplo, a água vai do ponto de maior potencial para o de menor potencial. O fluxo de água pode ser definido por esta equação, onde Q representa a densidade de fluxo igual a menos a variação do potencial total dividido pela resistência do sistema solo-planta-atmosfera ao fluxo de água. Como a equação é similar à primeira lei de Ohm, vamos ver um exemplo. A figura ao lado representa um circuito elétrico como forma de exemplificar o sistema solo-planta-atmosfera. Ao observar as resistências, as setas indicam um resistor variável, por exemplo, a resistência do solo, que pode variar de acordo com a umidade, entre outros. Seguindo o fluxo da parte inferior para a superior, encontramos outra resistência variável, a resistência dos estômatos, que pode depender da abertura e fechamento dos seus estômatos. Por fim, a resistência da atmosfera, também representada por um resistor variável, pois pode sofrer variações de vento, turbulências, radiações solares, etc. Neste outro exemplo, podemos observar o trajeto da água que sai do solo em direção à raiz, folha e atmosfera, lembrando do conceito de fluxo de água em que o fluxo que sai de um potencial maior para o menor. Com isso, na imagem, o solo possui um potencial baixo, porém o potencial da raiz é mais baixo ainda, ou seja, a água sai do solo em direção à raiz devido à diferença de seu potencial. Isso também ocorre da raiz para as folhas e das folhas para a atmosfera. Chegando na parte de interação solo, raiz e folha, através deste gráfico que representa as relações do potencial da água versus tempo para a água no solo, raiz e folha, as barras brancas e pretas na abscissa indicam períodos diurnos e noturnos, respectivamente, ao longo de 6 dias. Através das considerações dispostas no trabalho de Slayer, verifica-se uma diminuição contínua do potencial da água no solo e, consequentemente, do conteúdo de água no solo, ao mesmo tempo que os potenciais na raiz e na folha acompanham o ritmo diário, diminuindo ao longo do dia e retornando ao valor do potencial da água no solo durante a noite. A partir da folha, nos estômatos, a água transpira e se difunde para a atmosfera, onde o potencial é muito mais negativo. Outro fator considerado se diz a respeito à diferença do potencial entre o solo e raiz durante o pico de transpiração, havendo um aumento no decorrer do tempo, conforme o solo se torna mais seco. Em solo mais seco, a condutividade hidráulica é menor e, em função disso, para que a densidade de fluxo de água em direção à raiz seja a mesma, o gradiente de potencial tende a ser cada vez maior. Quando o solo se torna muito seco, com potenciais na raiz em torno de menos 1500 kPa, a diferença entre os potenciais na raiz e na folha fica reduzida. Ao mesmo tempo, a diferença entre os potenciais no solo e na raiz não aumentou entre os dias 4 e 5. Tudo isso indica que a taxa de transpiração diminuiu ou que a planta fechou parcialmente seus estômatos e entrou na fase de estresse hídrico. Desta forma, verifica-se a interação de diversos parâmetros do sistema solo-planta-atmosfera, que em conjunto determinam a ocorrência ou não de estresse hídrico.
Os parâmetros podem ser a demanda atmosférica, a densidade radicular e propriedades hidráulicas do solo, que determinam o potencial na raiz necessária para extrair a quantidade requerida de água no solo.